É uma data especial a nós, como dito, como cristãos, a celebração da ressurreição do nosso Salvador. E eu não poderia deixar de meditar com a igreja sobre esta passagem. Porém, em que a ressurreição de Cristo Jesus tem despertado a nós como igreja. Nós conhecemos e sabemos que Jesus ressuscitou, nós pertencemos a um Cristo em que a morte não venceu, nós cantamos, mas como eu e você, como igreja, temos vivido? Em um Cristo que ainda continua pregado na cruz? Ou nós vivemos confiando na ressurreição de Jesus e se portando como uma igreja que crê nesta ressurreição? Por isso, nesta noite, eu quero pensar com os irmãos sobre o tema: agora é hora de seguir em missão. Agora é hora de seguir em frente, porque nós já recebemos a boa notícia, porque a nós já chegou a notícia de que Jesus ressuscitou. Mas volte os seus olhos para o texto e você vai entender o que eu quero meditar com os irmãos. A palavra do Senhor nos diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Vamos mais uma vez orar, pedindo da iluminação do Espírito Santo do Senhor. Agora é hora de seguir em missão. Pai, o Senhor já tem falado conosco neste culto, por meio das canções, por meio das leituras. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da ministração desta palavra. Nós pedimos que teu Espírito Santo nos ilumine a compreendermos da tua palavra. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Um acontecimento no ano de 2022, durante a invasão da Rússia à Ucrânia, foi destacado por alguns dos missionários da igreja
que viviam naquela região. Alguns dos relatos desses missionários, quando viram a cidade de Mariupol tomada, foi uma das maiores que foi devastada naquele primeiro momento. Segundo eles, bombas caíram sobre hospitais, sobre escolas, sobre igrejas, e entre os escombros, muitos dos cristãos ucranianos viram entes queridos morrerem, igrejas sendo destruídas, famílias sendo separadas, e a sensação era clara. Entre muitos olhares, entre muitas conversas, diziam-se: Deus nos abandonou. Quando passamos para uma situação desta forma, olhamos para o contexto em que Mateus ele vai nos registrar no capítulo 28, o último capítulo deste evangelho. É um momento em que nos é narrado a morte de Jesus, uma semana em que se passou em todo um preparativo, em toda uma expectativa, Jesus sendo conduzido a um momento de angústia, de dor, de apreensão. Mateus então destaca-nos, através das penas dos seus escritos, a forma como o povo de Deus estava naquela manhã de domingo. Um momento em que eles talvez pensassem consigo: Deus nos abandonou. Ao olharmos o texto, nós vamos perceber que naquela manhã foi uma manhã silenciosa do primeiro dia da semana, um momento em que duas mulheres se aproximam do sepulcro. Elas têm no seu coração um coração partido, porque o mestre, aquele que caminhou, que esteve com elas, ensinando, testemunhando sobre o reino de Deus, havia morrido. Porém, elas não esperavam encontrá-lo com vida. O que elas carregam é apenas a lembrança da dor. O que aquelas mulheres têm neste momento é lembrar-se do sábado que havia se passado sem respostas. Um dia de luto, de confusão. E agora, na manhã daquele domingo, tudo o que elas esperam é encontrar um corpo sem vida. Embora Jesus tivesse, por muitas vezes, falado que ele voltaria. Embora Jesus tivesse falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia, parece que aqueles que o seguiam haviam se esquecido desta promessa. A dor, ela sufoca a memória. O medo, ele passa a abandonar, ou ele sufoca, ele abafa a fé. Meus irmãos, o povo de Deus perdeu a esperança diante da morte. O texto nos coloca com aquelas mulheres que vão ao túmulo com especiarias, não com louvores. Elas vão àquele lugar com lágrimas, não com trombetas. E este é o problema que o texto nos aponta. Para os irmãos que têm acompanhado uma tríade que eu sempre tenho relembrado nas nossas leituras bíblicas, é problema, graça e missão. Qual o problema desse texto aqui? O problema em que o texto nos apresenta é que a esperança morreu junto com Jesus. O problema que o texto nos aponta é que aos olhos dos seus, aquela esperança se esvaiu com a vida de Jesus. E note,
tudo o que elas tinham vivido, tudo o que aquelas mulheres tinham ouvido, crido, parecia ter sido enterrado, sepultado com Jesus. O sepulcro, ele se torna um símbolo do fim. E aquela pedra, mesmo sendo grande, o pesar no coração daquelas mulheres se torna maior. O povo de Deus, naquele momento da história, perdeu a esperança diante da morte. Eles não apenas duvidaram da promessa, mas eles viveram como se ela nunca tivesse sido feita. Esse é o problema no mundo bíblico. Mas e quanto a nós? Enquanto a igreja de hoje, enquanto a igreja no século 21, de que forma nós vivemos? Será que nós temos vivido como se o túmulo ainda estivesse fechado? Qual o problema que nós encontramos no mundo atual? Nós vivemos em tão pouco tempo um período da Covid-19 em que milhares de igrejas no mundo fecharam as suas portas. O que foi totalmente compreensível em um primeiro momento. Cada município tinha consigo ali a sua estratégia para conter. Eu me recordo que na igreja onde pastoreava no interior de São Paulo, eu reunia com o conselho, e uma semana nós tomávamos uma decisão, na outra nós já revertíamos a partir dos decretos municipais que vinham para nós. Eu não sei se os irmãos aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, tiveram, por exemplo, o toque de recolher. Nós lá em São João da Boa Vista, nós tivemos na cidade um decreto municipal que tinha o toque de recolher. E se você fosse, não é, Gustavo? Vivemos esse tempo lá. E eu me recordo, meus irmãos, que era bastante exaustivo como pastor. Você ir para a igreja, deixava... Primeiro nós começamos com um dia como esse. Eu me recordo. Conhecendo o que era o programa OBS, nós não tínhamos o costume de transmissão de cultos, e aí lá vai eu, minha família, minha esposa, comprei uma câmera, falei, vamos fazer o culto daqui de casa, porque era Páscoa e nós não tínhamos a possibilidade de ir para a igreja, nós não tínhamos condição de congregar com os irmãos. Começamos a aprender. Mas o tempo foi passando. E aí nós começamos a ver que a adoração, ela foi se cessando. Como eu disse, os cultos, eles viraram vídeos gravados. Era eu, uma câmera, depois nós partimos para a igreja, eu e mais duas ou três pessoas, um irmão no violão, eu pregando para aquela câmera fria, sem ver o olhar dos irmãos, sem ter a receptividade, o abraço. Isso então foi nos envolvendo a tal ponto que nós nos esquecemos da realidade do evangelismo, do esgotamento que envolvia os pastores, os membros da igreja que sumiram, e o mundo, ele entrou em luto. A igreja, ela agiu como se Cristo ainda estivesse no túmulo, porque naquele contexto que nós vivíamos, nós estávamos ali enclausurados. E eu acredito que isso não foi diferente para você. Dependente do lugar, do estado onde você estava. Mas perceba, meus irmãos, não somente por isso, pela realidade do Covid-19, a realidade de uma igreja que se acostumou a pensar que Cristo continua no túmulo, não se limita apenas ao tempo da pandemia.
muitos lugares, mesmo com os templos abertos, com os programas restaurados, o espírito continuava abatido, as atividades eram mantidas, mas a paixão desapareceu. Cessou-se em muitos o desejo e o ardor de estar na companhia de outros, de viver a comunhão com a igreja do Senhor, de desfrutar da intimidade, de abraçar os irmãos, de estar ligado a uma comunidade, e se acostumou-se em viver o evangelho no formato individual. Tem um hino no Inário Presbiteriano que diz: tu no teu cantinho e eu no meu, apesar que essa não é a interpretação deste hino. Mas deixa eu aqui, eu quero viver a minha fé aqui. Parece que as coisas não têm tomado uma proporção. Queridos, da mesma forma, a igreja tem se comportado hoje. Perceba você que quantas vezes a nossa caminhada reflete a daquelas mulheres naquela manhã de domingo. De que forma, pastor? Nós caminhamos com amor por Jesus, mas com pouca esperança. Nós caminhamos e servimos em ministérios, na igreja, nós carregamos a sensação de que o melhor ele já passou. Muitas vezes nós envolvemos a nossa memória cheia de glórias antigas, como daquelas mulheres, relembrando o convívio com Jesus, mas agora ele não está aqui. Ele não ressuscitou. Às vezes nós nos encantamos ou desencantamos, melhor dizendo, em processos de revitalização da igreja, em processos de revitalização da nossa vida com Deus. E nos comportamos como aquelas mulheres sem esperança de que Jesus, ele vai cumprir a sua promessa de que ele ressuscitou. Há lágrimas nos olhos, há olhos baços, mas não há a motivação e a alegria de crer na promessa de Cristo Jesus. Nós muitas vezes vivemos esse problema nos nossos dias. Voltamos abatidos. E eu não me refiro muitas vezes a situações de dor e de pesar que enfrentamos, de lutas em relação ao nosso cotidiano, porque esses nos acompanham. Em lutas com uma enfermidade que vem até nós, seja física, seja emocional. Mas o Senhor nos traz o aviso de que Ele não foi vencido pela morte. A esperança, Jesus é ressurreto. E o texto então nos conduz a esta iniciativa, porque nós iniciamos e olhamos para o problema. Mas de que forma Deus se revela em graça, de que forma Deus é anunciado neste momento, e a ação de Deus no texto bíblico nos coloca justamente: Deus ressuscitou Jesus e envolveu e o enviou para renovar a sua missão. Perceba, Deus não abandona o seu povo à desesperança. A graça rompe a madrugada. A história da ressurreição não começa com um apelo humano, mas com a intervenção divina. Todos os sinais indicavam o fim, mas Deus inicia algo novo. O texto vai dizer que um terremoto, ele sacode o solo, conforme Mateus, no capítulo 28, versículo 2. Um anjo, ele desce do céu, a pedra que parecia ser o selo do fim é removida, e o anjo anuncia: ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. A graça de Deus se manifesta com a fidelidade que se impõe sobre uma tragédia humana. A promessa feita por Jesus
tantas vezes esquecida pelos seus seguidores, é cumprida com exatidão, e a morte foi vencida, o túmulo perdeu a sua função, o silêncio é quebrado e há anúncio de vida. Não tenham medo, não se desesperem, como se Jesus dissesse: vão dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galileia, porque lá eles me verão. É emblemático esse momento do texto, porque a Galileia é o início do ministério de Jesus. Quando lemos as Escrituras, nós passamos a observar que a Galileia é o lugar do início do ministério, e ele se torna um símbolo do recomeço. A missão é renovada com base na sua ressurreição. O mesmo Jesus que morreu, agora ele está vivo para restaurar e reanimar e reenviar o seu povo. Lucas capítulo 24, no caminho para Emaús, há um momento muito interessante ali. Eu gosto muito desse texto, porque no capítulo 24, há dois discípulos que eles estão retornando para Emaús, fazendo o caminho de Jerusalém a Emaús, que era cerca de 12 quilômetros a pé, com uma estrada poeirenta, cheia de pedras, e de repente voltando para casa, derrotados. Eles ainda não haviam recebido a notícia que Jesus havia ressuscitado, e de repente uma figura vem ao lado deles. E se você olhar lá no texto, você vai perceber, no versículo de número 16, que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer que era Jesus que estava caminhando com eles. E eles estão indo. O Cristo ressuscitado se aproxima daqueles dois discípulos frustrados, e eles não reconhecem, mas ele se faz presente e explica as Escrituras. Jesus vai dizer: era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Mas o texto vai dizer que no partir do pão, os seus olhos abrem, e a revelação do Cristo vivo reacende o coração, conforme Lucas 24, versículo de número 32. Jesus ressuscitou e apareceu a Simão, em Lucas capítulo 24, versículo 34. Em João, nós percebemos, João capítulo 20, Jesus aparece a Maria Madalena e a chama pelo nome, e ela, antes chorando, agora proclama aos discípulos: eu vi o Senhor. A ressurreição não é apenas, meus irmãos, uma doutrina, mas é um encontro transformador. E cada encontro, ele gera uma missão. Cada um desses discípulos, dessas pessoas que encontraram a Jesus, que receberam esta boa notícia de renovo, Jesus vai dizer a elas: voltem. Foi assim com estas mulheres na manhã de domingo. Foi assim com os discípulos em Emaús. Eles haviam percorrido 12 quilômetros e de repente eles, cansados e exaustos, voltam de novo para anunciar que Jesus havia ressuscitado. Jesus vai falar a Maria Madalena e ela vai anunciar. E o foco da graça de Deus nas nossas vidas aqui se torna o fato de que, se Jesus é a esperança em Deus da ressurreição, Ele também entrega a nós uma missão. Ele nos convida a voltarmos para a Galileia, aonde tudo começou. Você se recorda quando foi a sua caminhada? Aonde começou a sua caminhada? Qual foi a sua Galileia? Aonde o Senhor Jesus chamou você? Quando Jesus escreve a carta às igrejas em Apocalipse, uma daquelas cartas, a igreja de Éfeso, ele vai dizer: lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Às vezes nós somos sabotados pelo medo, pelo constrangimento, pela dor, pela desilusão, pela traição. E isso muitas vezes nos impede
de crermos que Jesus fez uma promessa de que Ele voltaria. Todas as desilusões que eu e você vivemos nessa terra, muitas delas nos impedem de reconhecer a promessa que Jesus fez. Aquelas mulheres foram ao túmulo naquele dia, mas elas foram com choro, elas não estavam crendo que Jesus havia feito a promessa de que Ele ressuscitaria. E às vezes nós nos comportamos assim, meus irmãos. Como igreja nós vivemos assim. Buscamos ou entramos em um colapso espiritual e nos esquecemos da grande notícia da vitória de Cristo Jesus sobre a morte. A graça de Deus se revela a nós. Nós não estamos mais presos no problema. Deus se revela a nós por meio de Cristo Jesus e Ele cumpre a sua promessa. Nós não vamos ser vencidos pela dor, pelo cansaço desse mundo, pelas desilusões, pelas guerras, por problemas que muitas vezes vêm até nós, por questões como há tempo nós temos dito, como que vai ser o nosso país daqui para frente, como que vai ser a minha vida. Há esperança em Cristo Jesus, é Ele quem dita a nós a promessa de dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele traz esperança a nós. Por isso, Paulo vai afirmar aos Romanos, no capítulo 14, versículo 9, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé, como 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Mas se Cristo ressuscitou, e por isso, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Cristo vivo é o centro da nossa fé e é a fonte da nossa missão. Por isso, a ação de Deus no mundo é nos dizer que o Cristo ressurreto, Ele vai adiante de nós e nos chama para segui-lo. Ele entrega a nós uma missão. Eu iniciei essa noite falando sobre a invasão de Mariupol na Ucrânia. E como eu citei anteriormente, alguns dos relatos que vieram de missionários e pastores que permaneceram na cidade, muitos deles se escondiam em porões com dezenas de pessoas, celebrando cultos silenciosos, partilhando pão e orações em meio ao medo. E um relato de um desses pastores, ele identificado apenas como Andrei, isso por questões de segurança, Andrei vai dizer que ele perdeu a sua esposa e 2 filhos no bombardeio. Em um áudio que ele enviou para a organização cristã do Ocidente, ele disse: por dias eu só chorei. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia falar. E eu dizia a Deus: acabou, a morte venceu. Mas algo aconteceu. Uma criança me perguntou se Jesus ainda estava conosco. E ele lembrou que Jesus havia vencido a morte. E foi então que ele se levantou, pregou para 7 pessoas ali naquele porão, com bombas caindo, e ele pregou com lágrimas, mas ele disse que ele pregou porque Cristo ressuscitou, e a esperança ainda vive. Talvez você não vive a dor de alguém que perdeu um ente querido na guerra e a sua família, mas traz no seu coração as marcas de dores que muitas vezes nos impedem de prosseguir. Mas a boa notícia que o Evangelho traz a nós é que a morte não venceu a Jesus. Há esperança para a sua vida. Há celebração para aquele que compreende que aquela pedra não impediu que Jesus saísse daquele lugar, e Ele está entre nós.
É por isso que nessa noite nós celebramos a vitória do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando nós nos reunimos diante desta mesa, nós não celebramos a morte, mas nós celebramos a ressurreição, até que Ele venha. Nenhuma situação desse mundo, meus irmãos, pode tirar a esperança de Cristo Jesus a nós. Eu quero convidar você para que feche os seus olhos, nós vamos orar, nos preparando para o momento da ceia do Senhor. Agora é hora de seguir em frente. Agora é hora de seguir em missão. Senhor, nós pedimos que em Teu nome nós possamos, ó Deus, sermos confortados de nossas dores, do nosso luto, daquilo que porventura nos cerca e que muitas das vezes, ó Deus, cegam os nossos olhos, tapam os nossos ouvidos, a reconhecermos e a lembrarmos da promessa de que Jesus, Ele não nos deixa só, de que Ele voltaria para estar com os seus, para buscar os seus. Não permita, ó Deus, que nós como igreja venhamos a viver de modo como aquelas mulheres no passado viveram, duvidando da sua ressurreição. Mas que nós possamos ouvir do Senhor e atentar à Tua missão em recebermos da boa notícia, de não temermos, de sermos encorajados por Ti mesmo e irmos adiante e anunciarmos a outros que Cristo, Ele reina. Nós assim oramos e pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo traga o consolo ao Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar aos nossos presbíteros para que venham à frente, compor a mesa, quando iremos ministrar a ceia do Senhor. Enquanto isso, eu convido a igreja para que abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 14. Convidar os nossos irmãos diáconos Fernando e Eric para compor conosco aqui, nos auxiliando na distribuição dos elementos. Marcos, no seu capítulo 14, versículo 22 em diante, a palavra do Senhor nos diz: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de meu Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A celebração da ressurreição
de Cristo Jesus não implica mais a olharmos para um Cristo que permanece morto. E a palavra do Senhor nessa noite, ela nos traz esta reflexão a não nos comportarmos na nossa vida como alguém que vive de um modo como Cristo não ressuscitou. Mas eu me recordo que um dos meus mentores, a quem eu tenho profunda gratidão a Deus, e o Senhor já o recolheu, que é o reverendo Jonas Uski, tio da minha esposa, um pastor que, por mais um ministério de mais de 40 anos de pastorado, ele tinha com ele um ministério de velórios. Pastor Jonas, a igreja dele cresceu muito em Limeira, no estado de São Paulo, com esse ministério, capelania no hospital e com velórios, dependente de quem fosse. Às vezes ele chegava, ele não sabia quem era aquela pessoa que havia falecido, mas ele identificava o familiar ali e pedia uma oportunidade para poder pregar naquele momento ali. E eu aprendi isso com ele. Eu não falo para quem já foi, a minha palavra ali, e naquele momento eu entrego uma palavra evangelística para aqueles que ficaram. E eu tomei isso como aprendizado no meu ministério em São João por diversas vezes, até mesmo no período de pandemia, em velórios que eu ia, que eu não conhecia as pessoas que estavam sendo ali veladas, mas a minha palavra era uma palavra voltada para aqueles que estavam ali naquele momento. Mas eu me recordo que sempre o pastor ele dizia uma coisa: depois, enquanto há aquela situação e o momento ali do ofício fúnebre, do cortejo, de toda aquele cerimonial, ele dizia que o mais doído era o outro dia, depois quando todo mundo vai embora. E aí ele dizia o seguinte: era naquele dia que eu ia lá para poder visitar aquela família. Era uma família que não era da igreja, pessoas que não conheciam, mas que estavam sensíveis em receber da palavra do Senhor Jesus. Vida em missão. Vida em missão. E o que mais nos chama a atenção em relação a este momento de Jesus, quando ele é entregue ali, é que depois de todo aquele ato, as pessoas se recolhem, eles vão para suas casas desacreditadas, como citamos nessa noite, vão sem esperança. Mas o fato é que o próprio Senhor Jesus vem a devolver a esperança àqueles que haviam perdido. Haja vista da promessa que ele fez e que muitos não se lembravam. Mas quando nós nos reunimos diante da mesa, que não é a mesa da igreja presbiteriana do Brasil, não é a mesa da igreja presbiteriana Aliança, mas é a mesa do Senhor, nós somos despertados a lembrarmos não da morte de Jesus, mas nós somos lembrados a olhar para aquele dia, o outro dia, mas não um dia que ficou em tristeza, um dia que viveu em luto, mas um dia que foi de celebração. Por isso, quando nós ministramos a ceia do Senhor, e aqui nós temos os elementos, o pão, o fruto da videira, que apontam para o sacrifício de Jesus, eles também nos ensinam de que o Senhor Jesus, Ele está aqui conosco. Ele está aqui espiritualmente presente e nós celebramos a vitória de Jesus. Portanto, você que nesta noite nos visita
e que pertence a uma igreja genuinamente evangélica, que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que o tem como preciosidade, você é convidado a participar conosco deste momento de celebração. Nossos presbíteros e diáconos irão servi-los. Você que irá participar vai se colocar de pé e servir-se com o pão e o suco, aguardando até que todos sejam servidos, para que juntos nós possamos participar deste momento de celebração na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor, mas nesse momento eu convido você para que possamos orar, consagrando assim os elementos que aqui estão. Pai, na qualidade de ministro da Tua Palavra, neste tempo tão precioso que o Senhor nos permite viver como igreja, a não nos portarmos, ó Deus, como uma igreja que vive e celebra um Cristo derrotado, mas nós celebramos o Cristo ressurreto. Nós, ó Deus, consagramos os elementos que aqui estão, tirados do seu uso comum e usados neste momento para a manutenção do teu povo. Abençoa-nos, ó Deus. É o que nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Teu sangue leva-me além do que todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós Um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além
Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se você foi omitido na distribuição dos elementos de forma involuntária, queira se manifestar, para que um dos presbíteros possa servi-lo e ir até você. A palavra do nosso Deus nos ensina que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, disse Jesus. Semelhante modo, depois de Jesus ter ceado com seus discípulos, ele toma do cálice, ergue o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, disse Jesus. A esperança ressuscitou. É hora de seguir adiante e viver a missão. Nós vamos orar, encerrando, entregando diante do Senhor o nosso culto. Mas eu quero também nessa noite convidar você que quer colocar diante do Senhor a esperança do Cristo ressurreto, que tem algo apresentar diante do Senhor Jesus, seja a sua saúde, seja algo que tem incomodado no seu coração, que você tem que colocar diante do Senhor, queira colocar diante do Senhor em oração. Nós queremos orar por você aqui à frente, se você assim o puder. Nós vamos apresentar
sua vida diante do Senhor. Cremos que o Senhor Jesus, Ele tem sido renovar da nossa esperança, tem nos abençoado e nos conduzido. Por isso nós clamamos ao Senhor para que possa agir no nosso meio, crendo que por meio da sua santa palavra, a quem nós somos orientados, Jesus, Ele não permanece no túmulo, Ele ressuscitou. Ore ao Senhor, coloque diante do nosso Deus, os nossos presbíteros, venham à frente, meus irmãos, estendam onde suas mãos, como pastores desta igreja, abençoando, clamando diante do Senhor, colocando a vida de cada um desses irmãos. Quero pedir para esta oração, presbítero Ricardo, que ore ao Senhor, apresentando a vida desses irmãos. Na sequência eu irei impetrar a bênção do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, e te clamamos, ó Pai, que venha dos altos céus, ó Pai, um toque, Senhor Deus, como o Senhor tocou os homens e mulheres de tantas histórias, Senhor. O Senhor conhece cada história, Senhor Deus, cada coração, cada família, Senhor. Nós não sabemos nem o que orar, nem o que pedir, Senhor Deus, mas eles estão se apresentando diante de Ti, Senhor Deus, não diante de homens. Por isso, Pai, vem e derrama e ministra sobre cada coração e mente, Senhor Deus, para que sejamos, ó Pai, não apenas desse ato simbólico, Pai, mas que em especial essas vidas possam hoje ser renovadas de uma maneira tão especial, Senhor Deus. Então, toque da Tua presença, Senhor Deus, no derramar do Teu Espírito, Pai, é o Teu Filho que falou que enviaria o Consolador, Senhor Deus, e que agora, Pai, eles sejam renovados, ministrados pelo Teu Espírito, Senhor Deus, e que não só hoje, neste início dessa semana, Pai, mas que nessa semana, Senhor Deus, possam experimentar um novo caminhar, ó Pai, possam experimentar, ó Pai, essa volta ao primeiro amor, cheios de Ti, ó Pai, cheios da Tua palavra, e que não apenas eles sejam supridos e cheios, mas que transbordem da Tua presença, Senhor Deus, para que todos aqueles que estão à sua volta, família, trabalhadores, Senhor Deus, amigos, ó Pai, possam perceber que o Senhor está mudando, que o Senhor está renovando, Senhor Deus, e por isso, Pai, já Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito e fará em todas as nossas vidas, hoje, no nome de Jesus, amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos infindas do Santo Espírito de Deus, do seu consolo, repouse sobre a igreja do Senhor Jesus aqui presente, e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, aguardando a volta de Cristo, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua semana, Deus renove o seu coração.